Neste momento, inicia-se o segundo painel, o presente e o futuro da inteligência artificial no Poder Judiciário. Como nascem as boas práticas em novas tecnologias. Convidamos para participarem o coordenador deste painel, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ministro Luiz Felipe Salomão. A professora e doutora da Universidade de Brasília, Tainá Aguiar, que é doutora em Direito com ênfase em Inteligência Artificial pela Universidade de Brasília, membro do Grupo de Trabalho sobre Inteligência Artificial no Poder Judiciário, foi bolsista da Finatec no projeto de pesquisa, desenvolvimento de aprendizado de máquina, Machine Learning, sobre dados judiciais das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal, STF, Projeto Victor, e vice-líder do Grupo de Pesquisa LIA-IDP, Laboratório de Governança e Regulação da Inteligência Artificial. Também neste painel, o professor e doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dierle Nunes. Ele é doutor em Direito Processual pela PUC Minas e Università degli Studi di Roma, La Sapienza. É professor adjunto da PUC Minas e Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa no Judiciário, nos grupos de pesquisa em ética, na inteligência artificial e de plataformas de ODR privadas. O Dr. Dierle é também membro da Comissão de Juristas que assessorou no projeto do Código de Processo Civil de 2015 na Câmara dos Deputados. É ainda membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pela reforma do Código Civil. É advogado sócio do Câmara Rodrigues Oliveira Nunes Advocacia. Nós convidamos também para este painel a advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, doutora Gláucia Campolina. Ela vai ser a moderadora deste painel. Ela possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2007, também especialização em Direito Processual pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o IAMG, e PUC Minas. Master of Laws, LLM Direito Digital, Inovação e Novas Tecnologias pelo IBMEC, fundadora do projeto PJE na Estrada, professora de Sistemas Judiciais Eletrônicos e Direito Processual e membro consultora da Comissão Especial de IA do Conselho Federal. Com a palavra, o ministro Luiz Felipe Salomão. Bom dia, boa tarde também, né, para aqueles que a gente vai competir com o almoço agora. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar coordenando uma mesa desse quilate, todos especialistas no assunto que nós vamos tratar. Eu me senti completamente analfabeto digital quando eu percebi a especialização dos nossos participantes dessa mesa. Quero também dizer, me permitam aqui, cumprimentar a todos que participam desse importante encontro, nas pessoas do presidente Valisney, do TRF, que nos acolhe aqui, ele e toda a equipe do tribunal. Eu quero agradecer esse apoio para a realização desse encontro, cumprimentar também a diretora da escola, a desembargadora Mônica,
que, junto com o desembargador Pedro Felipe, organizaram com todo cuidado esse encontro que está aqui, com toda a equipe também da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Portanto, peço que todos se sintam cumprimentados nas pessoas desses colegas integrantes do TRF6. Também quero agradecer a participação e o apoio que nós tivemos da equipe do SESG, a equipe liderada pela Maria Amélia, que, junto com a equipe do SESG, da escola do TRF, organizou com todo cuidado esse encontro. Também preciso registrar o apoio que a AJUF nos dá para a realização desses encontros, na pessoa da doutora Ana Lia, que tem prestado um importante serviço para o aperfeiçoamento, para o treinamento, a capacitação de toda a magistratura, de todos os servidores na área federal. Pois bem, nesse painel me cabe apenas acompanhar um debate super importante, mas eu quero fazer um pequeno aperitivo apenas do que nós vamos tratar. É conhecido, eu acho que de todo mundo, esse historiador agora recente porque ele vem a cada livro ampliando sua vendagem, sua receptividade no meio editorial, que é o Harari, né, um cientista israelense e cientista social, e que ele vem escrevendo bastante. Escreveu aquele, não sei se vocês acompanharam, Homo Deus foi um sucesso, Homo Sapiens começou com ele. Agora ele escreveu um livro chamado Nexus, né, que ele detalha bastante a questão da inteligência artificial, com um certo temor de como isso vai se desenvolver, mas é um livro de referência muito importante. E ele menciona que, na humanidade, nós tivemos praticamente 3 marcos revolucionários no desenvolvimento da humanidade. Ele fala na primeira revolução, que foi a revolução do cérebro, quando o homem, por conta provavelmente da alimentação, ele conseguiu desenvolver o seu cérebro, saiu da condição de hominídeo e passou a ter a inteligência que produziu uma série de benefícios para a humanidade. Então, a revolução do cérebro, com a ampliação e a sua atuação, fez com que a humanidade desse um salto. Depois ele fala, num outro momento, sobre a revolução agrícola, que foi aquela que vinculou o homem ao local onde ele passou a produzir os alimentos, né? Essa revolução agrícola fez nascerem as cidades, os locais, os povoados, vinculou o homem ao seu habitat e, por isso mesmo, marcou também a história da humanidade. E a terceira revolução seria a revolução tecnológica, a revolução que nós estamos vivendo já há bastante tempo. Começou lá atrás, com a Revolução Industrial, até hoje não parou. E esse momento, depois veio telégrafo, telefone, todas as inovações disruptivas mais recentes a partir da internet, bioética, tantos e tantos avanços que a humanidade teve nessa questão dos avanços tecnológicos, né? De tudo isso, nós estamos vivendo agora, eu diria que uma etapa completamente nova com a inteligência artificial, porque ela vai mudar toda a forma de nós vermos o mundo, né? E de uma maneira rápida, instantânea, né? Com uma velocidade impressionante. E ela vai varrendo todos os setores. Quando a gente acorda, percebe, puxa, já está ali no telefone, já está ali no call center, já está ali na recepção dos
aeroportos, já está ali na porta do judiciário, já entrou no judiciário, e nós ainda, com a nossa... todos, e eu faço isso, uma meia-culpa, os operadores do direito são muito reacionários, nós temos uma certa aversão a tudo que é novo. É difícil, né? Aquela coisa de, olha, sempre foi assim, por que a gente vai mudar? Mas a inteligência artificial vai fazer a gente mudar, não vai ter outra escolha. Então, um evento como esse, quando a gente pode, evidentemente, aqui trocar as experiências no âmbito da magistratura federal, nós procuramos pegar as experiências no âmbito da magistratura federal, com os tribunais superiores também, e mesclando com a participação de especialistas no assunto, é um momento muito rico para que nós possamos abrir a nossa cabeça, entender o grau de evolução, o que está sendo feito, dividir boas práticas. Então, portanto, estão de parabéns os colegas que trabalharam nessa elaboração desse programa. Esse encontro já é um sucesso, já é um marco. Nós temos vários outros a caminho, né? Agora mesmo, nós temos marcado, um encontro marcado, o Dierle vai participar do evento que vai acontecer na FGV do Rio de Janeiro, no dia 3/10, onde nós vamos falar sobre as pesquisas que o Centro de Pesquisas da FGV Justiça vem realizando com inteligência artificial. Então, é um momento também onde nós vamos fazer uma espécie de um feirão, onde os tribunais vão poder apresentar, aí já mesclado, tribunais estaduais, tribunais federais, operadores que participam do sistema de justiça vão poder apresentar o funcionamento dessas ferramentas. Vamos ali também debater com o pessoal do CNJ, que está à frente disso, a conselheira Daniela, a Laura Schertel, que também está trabalhando nesse assunto. E aqui também nós temos a doutora Tainá, que participou, coordenou a pesquisa que o CNJ desenvolveu recentemente, foi dado a público, ao conhecimento, mais de 170 práticas de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Eu li com bastante atenção, ainda estou lendo o resultado da pesquisa, muitíssimo interessante, comparando um pouco com a pesquisa que o Dierle coordenou lá na FGV também. Ele fez uma pesquisa agora já com direito comparado, trazendo o desenvolvimento de inteligência artificial em outros judiciários mundo afora, que é uma quarta etapa da nossa pesquisa na FGV. Nós vínhamos acompanhando toda a evolução da inteligência artificial, agora da inteligência artificial generativa. Então, também são pesquisas que se complementam e trazem um panorama dessa realidade atual. Muito interessante, eu recomendo as duas, tanto a do CNJ, que está no site do CNJ, quanto a da FGV, que também pode ser encontrada no site da FGV Justiça. E nós temos aí, dentro dessa ideia do funcionamento do judiciário, eu também tenho refletido bastante. Eu acho que nós não vamos entender esse funcionamento se não tivermos pesquisas eficientes para que nós possamos aplicar o remédio correto. É também uma das características nossas do judiciário de acharmos as coisas e implementarmos sem um dado ou uma experiência fechada, empírica, que pudesse nos auxiliar. Eu acho que vai funcionar melhor desse jeito, então vamos fazer assim. Essa é uma característica nossa, que está mudando, felizmente. Nós estamos passando a ter uma consciência melhor sobre, antes de implementar qualquer medida, nós fazermos uma avaliação, verificarmos qual é a finalidade, para que o remédio seja corretamente aplicado. Nós chegamos num ponto hoje
de 80 milhões de processos em tramitação, um processo para cada dois habitantes, maior carga de trabalho do juízo do mundo. Isso não é à toa. Nós não temos um povo beligerante. Nossa índole do brasileiro é ao contrário, é uma índole pacífica. É que foi a Constituição de 88 que canalizou para o judiciário uma série de demandas. Nós saímos lá de 350 mil, 400 mil demandas em 88 para 30 milhões de causas novas no ano passado. Então, é uma estrutura que está começando a entrar em agonia, porque você não consegue mais contratar gente, fazer concurso, despesa, para dar conta desse volume que não para de crescer. Tem um crescimento permanente a cada ano. É preciso ferramentas importantes para, como eu costumo dizer, encontrar as portas de saída dos processos. Nós escancaramos a porta de entrada, mas precisamos encontrar janelas de saída, porque senão vai entrar em colapso o sistema. É evidente que ele vai entrar em colapso. O que nós estamos fazendo hoje aqui é a busca de uma dessas ferramentas. Não é a única, o nosso problema é multifatorial, nós temos várias causas que nos conduziram a essa situação, precisamos enfrentá-las. Talvez as principais sejam gestão e orçamento. Se nós não adequarmos esses dois pontos, nós não vamos sair desse atoleiro. Dentro da gestão, seguramente passa pelo tema da inteligência artificial, evento que nós estamos trabalhando aqui já há bastante tempo no âmbito da Justiça Federal. Entender e compreender esse fenômeno é importantíssimo para que a gente possa aplicá-los adequadamente. Então, eu já fiz uma introdução brevíssima sobre o que nós vamos tratar aqui com os especialistas. Eu vou de pronto. Então, agradecer a atenção de todos, pedir desculpa pela extensão dessa introdução, mas renovar aqui os meus cumprimentos aos meus colegas de painel, a doutora Tainá, o doutor Dierle, a doutora Glaucia, que vão expor uma visão complementar a tudo que nós estamos tratando nesse evento aqui. Doutora Tainá, por favor, tem 20 minutos. Bom dia a todos e todas. Se puder, colocando aí a apresentação, também queria iniciar agradecendo muito ao convite, parabenizar a organização e agradecer na pessoa do desembargador Pedro Felipe e também da desembargadora Mônica, que fez inglês comigo na época da pandemia, então foi uma companheira de aprendizagem. Agradecer aqui também aos meus colegas de painel, a condução do ministro Luiz Felipe Salomão, ao professor Dierle, que me acompanha desde o mestrado e é uma referência para nós, a Glaucia, que também foi um prazer conhecê-la. Tenho colegas na plateia, né, o querido amigo Ney Belo. E aí, hoje, me cabe a árdua tarefa de, em 20 minutos, tentar falar com vocês e, como o ministro falou, acompanhar os que me precederam sobre o tema. Pode passar, por favor? Eles pediram para eu ir pedindo para passar. Bom, isso aqui acho que a gente não precisa, podemos pular os 20 minutos. Pode passar, por favor? E aí me cabe hoje, né, falar sobre o presente e o futuro da inteligência artificial no Poder Judiciário. Como nascem as boas práticas em novas tecnologias. Para elaborar a palestra de hoje, então, eu fui ali, palavra por palavra, do que me coube aqui. Né? O que é o presente, o que foi o passado e como pode ser o futuro em boas práticas de novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial. Pode passar, por favor. Então, as nossas perguntas guia aqui, desses 20 minutos, o que é e o que não é inteligência artificial, como a inteligência artificial tem se aplicado no Poder Judiciário, qual é o passado recente, o presente e
as boas práticas do futuro. Pode passar, por favor. Bom, então, o que é a inteligência artificial? Pode passar, por favor. Nós temos um conceito, entre aspas, antigo, né? A inteligência artificial ela surge na década de 50 como um conceito mesmo. Acharam bonito, e de fato né? Hypou inteligência artificial. Assim como o metaverso, ele surge também, e aí o Zuckerberg até surge como um conceito, e ele, para estimular a indústria e os desenvolvimentos de pesquisa, muda, inclusive, o nome de sua companhia de Facebook para Meta. Então, a inteligência artificial, assim como o metaverso, ela viveu o seu inverno. A fase meio metaverso, que hoje a gente entra e acha, parece um joguinho, né? Não está muito metaverso ainda. A inteligência artificial também. Lá em 50, na década de 50, ela é criada como um conceito bonito. Ela passa anos ali com baixo desenvolvimento, né? Com tentativa de desenvolvimento, e lá em 2010 começam a surgir os modelos de aprendizagem profunda, que são as inteligências artificiais que a gente chama de IAs discriminativas, essas que estão embaixo aqui, que são, diante de um conjunto de dados ou de inputs, rotulados ou não, ou seja, rotulados são aqueles, né? Eu trabalhei, como foi lido aqui no meu currículo, no projeto Vitor do Supremo. Qual era o meu papel como pesquisadora? Rotular, porque a primeira parte do projeto era para a gente, os processos chegam lá no Supremo, tudo bagunçado. E eles olham, né? Quem faz a primeira triagem olha só determinadas peças. Então, o meu trabalho foi rotular ali. O que é uma sentença? O que é uma petição inicial? Para construir um mar de dados para aquela inteligência, para treinar a IA. Então, inputs rotulados ou não, que são aqueles que você simplesmente joga ali um processo inteiro sem rotular o que é o quê, para a IA descobrir, que fazem classificação, agrupamento, predição de resultados com base em dados passados da provável saída, que será um número ou uma classe, por exemplo. Depois desse verão da inteligência artificial, eu brinco que hoje a gente já vive o aquecimento global, né? Porque a gente está ali, no finalzinho de 2022, acontece o boom da IA generativa com a terceira versão do ChatGPT, criado pela OpenAI. E aí que são os Large Language Models, ou modelos fundacionais, ou IA generativa, que também é um modelo, um tipo de inteligência artificial, um subconjunto do modelo de aprendizagem profunda, que vão gerar novas saídas, produzir novos conteúdos em áudio, texto ou imagem, ou tudo isso junto a partir de um prompt, de um comando que, inclusive, eu vi na programação, que vocês têm oficinas e tudo mais. Né? Por que é importante nós, do direito, sabermos, nem que seja um pouco, nós não vamos sair especialista daqui em IA, mas sabermos pelo menos um pouco o que é o conceito de inteligência artificial. Pode passar, por favor. Porque, em resumo, gente, a gente está falando de algo que a professora Kate Crawford, no Atlas of AI, que é uma referência para nós que pesquisamos o tema, estamos falando de modelos que não são nem inteligentes nem artificiais. O que é isso? Não são inteligentes. Lá no passado, quando começou a hypar, quando começou o verão da IA, que é a inteligência artificial, um dos modelos, o Deep Blue, venceu o Garry Kasparov. Muito provavelmente o Garry ficou assustado, pelo menos, né? Teve ali um sentimento, foi abração familiar, ou chorou, ou ficou preocupado com o futuro da humanidade. E a inteligência artificial sequer comemorou. Ela não tem sentimento, né? Ela não é inteligente, por enquanto, né? Talvez no futuro possível, que é o final da palestra. E ela não é artificial. Por que ela não é artificial? Porque atrás dela, por trás do resultado da inteligência artificial, existem uma série de decisões daquilo que o ministro estava comentando aqui, de gestão. Um gestor de tribunal ele precisa entender para quais casos vão ser aplicados, quais processos nós vamos usar para treinar a base. Há uma série de decisões humanas. Pode passar, por favor? Apertem os cintos, o piloto sumiu. Pode passar, por favor. Então, essa aqui é uma imagem de um treinamento que eu fiz para desenvolvedoras mulheres da Google. Quando eu falei isso, elas fizeram um prompt ali, que foi o seguinte: a IA não é nem inteligente nem artificial. O resultado que a gente vê da IA, eu diria, é a ponta do iceberg, mas, puxa, falar em ponta do iceberg em Minas Gerais ou no Brasil faz o menor sentido. Então, o que eu falo? O resultado da IA é a copa da árvore. Nas raízes dessa copa, dessa árvore, estão uma série de decisões
e que é isso que interessa para nós para saber o conceito. Porque se há uma série de decisões eminentemente humanas por trás da IA, significa que ela pode ser controlada. Pode passar, por favor. Bom, segunda parte, né? IA no judiciário. O que explica esse sucesso da IA no Poder Judiciário? Pode passar, por favor. O próximo slide é o mar azul da inteligência artificial, né? É aquilo que o ministro, na sua fala inicial, estava comentando conosco. O nosso judiciário vive um problema de abarrotamento de dados. Caetano Veloso tem uma música que eu gosto muito de citar, porque eu sou fã dele, e ele fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu brinco que esse mar azul de processos que abarrota o nosso judiciário é uma dor muito grande que o nosso judiciário sofre, mas que é a grande delícia de produção de IA. Né? Por quê? Porque se a gente viu que no conceito a IA depende de dado, imagina quantos dados cada processinho tem. Então, por isso que a IA hypou tanto. É uma tecnologia de propósito geral, então, como o ministro estava falando, ela pode ser aplicada. Desafio vocês a pensar em algum setor da economia em que não se aplica a IA hoje, mas, no Brasil, especialmente, a IA ela bombou mesmo. Por quê? Porque a gente tem muito processo, muito dado para treinar, e que qualifica o resultado da IA. Pode passar, por favor. Bom, e o passado, né? Como é o passado da IA no judiciário? Pode passar, por favor. Bom, o ano era 2018, esse artigo aqui foi um artigo que eu publiquei com o professor Mamed, né, o Projeto Vitor. Quando eu cheguei, embora já tivesse o professor Dierle, que era uma andorinha só fazendo o verão da IA, mas quando eu cheguei, tem até umas arvorezinhas ali, era tudo mato. O ano era 2018, não tem tanto tempo assim, gente. Mas era tudo mato. E aí começou, depois do Projeto Vitor, por que a gente foi... Primeira pergunta, por que nós fomos a primeira corte constitucional no mundo a produzir IA? Porque a gente tem muito dado, a gente tem um modelo misto. Além de ter acesso à justiça na Corte Constitucional, a gente ainda tem um modelo misto. Ou seja, chega processo de controle concentrado, chega processo de controle difuso, e aí o Projeto Vitor foi um pedido de socorro mesmo da ministra Carmen. Por favor, o UNB, me ajude aqui a produzir uma IA. Né? Já tentamos com os filtros processuais, agora vamos tentar salvar esse abarrotamento com IA. E aí, pode passar, por favor? E aí, a gente começa, no passado, já a pesquisar e entender, e eu, ali na minha pesquisa de doutorado, eu estava no Projeto Vitor, mas desenvolvendo o doutorado na UNB, eu falei, isso aqui tem alguns riscos, que começaram, né, que eu chamo de pré-IA generativa, principalmente os vieses discriminatórios da inteligência artificial. Então, não necessariamente viés é uma coisa ruim. Às vezes, você está treinando um modelo para identificação de câncer de pele, você tem que enviesar, né, dependendo da população que você vai treinar. Se é para um reconhecimento de câncer de pele uma população caucasiana, você não vai treinar com uma base de população majoritariamente negra. Mas existem alguns sistemas que podem acentuar discriminações. Né? Além disso, opacidade é um problema pré-IA generativa que a gente já está bem cansado de guerra de ouvir. Né? Opacidade dos modelos, o fato de que a gente não consegue, muitas vezes, ou por segredo de negócio, ou pela própria técnica, explicar por que aquele modelo chegou àquele determinado resultado. E a hipervigilância, o uso massivo de dados, em especial os pessoais, além da responsabilidade civil. Né? Pode passar, que isso aí é um problema para o professor Dierle, lá no Código Civil, no capítulo de Direito Digital. Pode passar, por favor. Então, esses são os riscos que eu chamo de pré-IA generativa. Né? Passa, por favor. Isso. Aí a gente tem, dentro desses riscos pré-IA generativa, um caso clássico, que é o da ONG ProPublica, que denunciou o caso Compass, né, um sistema lá dos Estados Unidos, que fazia ali sentenças, né, produzia sentenças no âmbito criminal, atribuindo o regime de pena e quantidade de pena, e que discriminava, né, atribuía para os mesmos crimes penas maiores para a população latino-americana e negra. Pode passar, por favor? Também, nesse passado recente, nós temos, diante desses riscos pré-IA generativa, Resolução 332 do CNJ, que
trazia um movimento que foi mundial mesmo, de princípios, trazidos inclusive da bioética, né, cuja inspiração vem da bioética. Necessidade de pluralizar equipes nos tribunais que desenvolvem IA, transparência dos modelos, não discriminação, governança, formação adequada de base de dados, explicabilidade, equidade, análise de impactos. Mas aí começou-se a questionar, e aí criou o Sinapses também para cadastro, né, desses projetos. Começou-se a questionar, mas como que eu controlo uma IA não discriminativa? O que é uma IA que não discrimina? Pode passar, por favor. Bom, aí nós temos o presente. Pode passar, por favor. Aqui é ao infinito e além, né? Buzz Lightyear. Depois do projeto Vitor, não sei onde a gente vai parar. Ao infinito e além. Aqui, uma pesquisa, provavelmente no Rio de Janeiro, vai se falar muito, né? Coordenada pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Tem várias edições e é um material riquíssimo que lida com os projetos dos tribunais que, na época, né, olha só, muito engraçado a gente falar de 2018 como na época, eram cadastrados na plataforma Sinapses. A gente tem 90 e tantos tribunais, e aí a gente tem mais de 140 projetos de inteligência artificial, ou seja, depois do projeto Vitor, o próprio Supremo Tribunal Federal já criou mais um monte de IA. Né? E aí a gente tem duas realidades agora no presente. Esses projetos que conseguem ser cadastrados na plataforma Sinapses e a IA generativa, que a gente, entre muitas aspas, está com dificuldade de controlar. Não vou dizer que perdeu o controle, porque eu quero crer que a gente não perdeu o controle ainda. Mas é difícil, porque não há um cadastro. Eu, individualmente, eu, juíza, posso utilizar a IA generativa, eu posso comprar um modelo, eu posso usar a versão não paga, e nem por isso, né? Só se o tribunal, de fato, adquirir um sistema como esse, ou uma API, desenvolver uma API, é que ela vai cadastrar no Sinapse, senão é cada um por si, e Deus por todos. Pode passar, por favor. Bom, aí surgem os riscos pós-IA generativa, né? Que são a questão que já foi trabalhada aqui ontem, né? A questão das alucinações, a questão dos direitos autorais, a questão dos data centers que, para uso, né, e desenvolvimento desses modelos, acabam emitindo muito CO2, precisa de água para o superaquecimento, e muita energia também onde são instaladas, né, utilização de energia elétrica ou outros tipos de energia, às vezes renovável, mas surgem uma série de novos problemas, né, novos riscos, com os quais nós, do direito, precisamos lidar. Pode passar, por favor? E aí vem outros casos, né, além desse caso clássico do Compass, especialmente no direito, a pesquisa lá que a gente coordenou do Conselho Nacional de Justiça, que diz que 27% dos magistrados usam inteligência artificial nas atividades. Pode passar, por favor? Quando tiver os meus 5 minutos, pode me avisar, viu? A pesquisa que aponta que o uso da IA é tendência consolidada também no judiciário, recente, né? Pode passar, por favor? Beleza, pode deixar. Essa pesquisa também eu nem vou comentar muito, eu vi que ontem foi debatida, né? De uso da IA generativa também pelo Poder Judiciário, 45,8 tribunais adotam, né? Para as principais tarefas de geração de texto, melhoria, sumarização. Até porque, gente, direito é linguagem, né? Eu aprendi isso no grupo de pesquisa que eu participo com o professor Ney Belo, retórica, argumentação e juridicidade. Se a gente está falando da IA generativa, que é um largo modelo de linguagem, casou certinho para o direito, né? Pode passar, por favor. Aí nós temos vários casos pipocando, né? O acórdão ali que cita dispositivo do Código Civil que não existe. Pode passar, por favor. Eu até estou brincando aqui que agora surge a teoria da IA como boia. Olha essa reportagem aqui. Tribunais investem 5 bilhões em TI e apostam na IA como boia para salvar a produtividade. Pode passar, por favor. Advogados também, né, passando por... E aí a advocacia pode ser condenada, né, por má-fé. E essa reportagem aí, né, de um homem que tentou... E aí, óbvio, o viés da reportagem, enganar a juíza com um advogado criado por IA. Pode passar, por favor. Bom, aí, para finalizar, já que meu tempo está acabando, futuro e boas práticas. O finalzinho ali do tema da nossa palestra. Pode passar, por favor.
Então, diante desse novo cenário, tínhamos a Resolução 332, sentiu-se a necessidade de regras, né, de sair do soft law de princípios para ir para o hard law. E aí, algo que tentasse minimamente regrar a IA generativa. Então, nós temos a Resolução 615, que estabelece o Comitê Nacional de Inteligência Artificial, né, para fiscalizar a aplicação da regulação. Nós temos a necessidade dos tribunais realizarem avaliação de soluções que usam técnicas de IA. Pode passar, por favor. Temos condutas vedadas, porque segue uma lógica de riscos. Então, como também já foi comentado aqui, acho que pela professora Laura, né? Então, a IA não pode ser usada para aquelas IAs, né, que não possibilitam revisão humana, aquelas que autenticam padrões biométricos para reconhecimento de emoções. Imagina, né, no meio de uma audiência, você reconhecer que a testemunha, sei lá, está nervosa e por isso ela está mentindo. Isso é vedado, né? Medidas de governança, como, por exemplo, necessidade que a OAB acesse os relatórios de impacto desses tribunais, né, da IA que está sendo desenvolvida. Pode passar, por favor. E IA generativa vai permitir a utilização, óbvio, não tem como proibir, é uma norma que é impossível de se cumprir, né? Então, a gente permite a utilização, mas preferencialmente por meio de acesso que seja habilitado, disponibilizado e monitorado pelos tribunais, para facilitar o controle, né? Pode passar, por favor. Bom, esse aqui é um relatório também que a gente produziu no LIA, que é o Laboratório de Regulação e Governança da Inteligência Artificial, que diz os riscos ali, analisou os riscos da Resolução 615. Hoje nós temos 140 projetos no Sinapse, quando a gente realizou a pesquisa, né, 140 projetos cadastrados na plataforma Sinapses, 91 projetos estão classificados como de baixo risco, 26 de alto risco, 13 se classificam entre alto e baixo risco, e 8 tinham informações insuficientes, né, para a gente trabalhar, e 2 tribunais com risco excessivo, ou seja, banido. Convido a vocês a verem para... Fica a dica aí, não vou falar quais. Pode passar, por favor. Temos a portaria da presidência e também de 2025, que designou integrantes do Comitê Nacional de Inteligência Artificial, o desembargador Pedro Felipe compõe, a professora Laura Schertel, né, que tem uma grande missão aí, pode passar, por favor, de aplicar essa legislação, né, essa regulação. Temos o PL 2338, que traz o Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA, e que foi aprovado no Senado, está em discussão na Câmara dos Deputados. E sobre a IA no Judiciário, no artigo 14, que é o rol de alto risco, ela traz que é alto risco a IA, aplicada na administração de justiça, no que se refere ao uso de sistema que auxiliem autoridades judiciárias na investigação de fatos e na aplicação de lei, quando houver risco a liberdades individuais e Estado democrático de direito, excluindo-se os sistemas que auxiliam atividades administrativas. Socorro, Tainá! Será que agora eu não posso mais aplicar a IA se esse projeto for atualizado, se for aprovado? Não. Né? Significa que há maiores deveres de governança, que já estão previstos na resolução. Então, é isso. Pode passar, por favor? Já estou acabando mesmo. Vamos descontar os tempos do time. A Itália, também, nos futuros possíveis, aprovou uma lei de IA com regulação setorial e restrição de uso da IA por menores de 14 anos, e que prevê também regulação setorial do Poder Judiciário. Então, a gente tem que ficar de olho, porque os países ali da União Europeia estão cumprindo, já estão numa fase avançada, já aprovaram a regulação geral e cada país está regulamentando a regulação do AI Act. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem, no dia 17, foi aprovada a Agenda Brasil Digital, que transformou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados numa agência autônoma. Então, ela também vai estar ali fiscalizando setorialmente, né, as aplicações de IA. Ela aprovou o ECA Digital, sancionou-se o ECA Digital no dia 17. Foi proposto um projeto de lei para a regulação de mercados digitais e apresentado uma medida provisória para o regime especial de data centers no Brasil, que trabalha com a questão dos impostos e tributação para estímulo a desenvolvimento de data center no Brasil. E aí, acho que eu chego no último slide. Pode passar, por favor. No mundo, ontem, se não me engano, houve uma chamada, então, atualíssimo meus slides, chamada dos prêmios Nobel, convocando os países do mundo para a regulação de inteligência artificial.
Muitos prêmios Nobel, inclusive, receberam o prêmio, embora sejam de outras áreas, devido à IA, às pesquisas desenvolvidas em IA. E todos eles estão preocupados e clamando pela regulação de cada país de inteligência artificial. Pode passar, por favor? Queria agradecer. Tem um videozinho para passar, é 1 minutinho. Não sei se vai dar, mas se não, obrigada. E, mais uma vez, pela oportunidade. Parabéns pelo seminário. Vamos ver se dá para passar o vídeo. Bom, acho que não deu não, né? Ficamos devendo. Bem, cumprimentar a doutora Tainá, excelente exposição, fez um passeio sobre a inteligência artificial, e especificamente para o judiciário, tocou num ponto que eu havia deixado de propósito para a gente falar quando fosse a apresentação do DIERL, que é o projeto de atualização do Código Civil. Tive a oportunidade, a honra de trabalhar com o DIERL na proposta que apresentamos ao PL 4, ao Senado Federal, e que deve iniciar sua tramitação em breve, com a constituição de uma comissão especial para cuidar do tema. E a nossa proposta, diante de tudo que está acontecendo, principalmente nos últimos 10, 15 anos, é trazer para o direito civil, para as relações de direito civil que mexem com o dia a dia do cidadão, essas atualizações. Optamos por fazê-lo mantendo os livros que o Código Civil tem, mantendo os princípios que o Código Civil tem também, porém trazendo para a realidade e tentando projetar, se bem que isso é muito difícil, mas projetar para o futuro as relações jurídicas de direito privado. E a nossa proposta foi a de criação de um livro próprio de direito digital. Esse livro dialoga com com os outros pontos previstos no Código Civil, direito de família, direito das obrigações, contratos, responsabilidade civil, todos com a principiologia lá do livro do direito digital, assim como vem acontecendo em vários países do mundo, e estabelecendo regras específicas para o tratamento de alguns temas relacionados a esses livros específicos tradicionais do direito civil. Então, é um trabalho muito denso, feito por uma pleiade de juristas reconhecidos no Brasil, no mundo inteiro, trabalhando com vários desses temas, e agora o escrutínio do Parlamento, evidentemente, vai fazer com que o projeto seja aperfeiçoado, trabalhado, lapidado, para que se possa depois verificar a oportunidade de torná-lo obrigatório por força de lei, incorporando ao Código Civil essas atualizações. Então, tivemos essa oportunidade, e é um ponto importante, já que estamos tratando de inteligência artificial. Também é outro ponto importante, a doutora Tainá mencionou, o projeto que foi criado especificamente sobre esse assunto, sob a coordenação, se não me falha a memória, do ministro Ricardo Cueva. A doutora Tainá participou, acho que o DIERL também ajudou na elaboração, e que agora tramita no Parlamento também, sendo uma contribuição que o Judiciário entrega com a experiência, com a expertise que tem, devido a essa alta utilização do sistema atualmente pelo Judiciário, pelo sistema de justiça. Então, também é aí um ponto importante da nossa regulação. Mas eu não quero tomar mais o tempo, vamos ouvir agora o DIERL, agradecendo, ele é um especialista no tema, já muito mais antigo, a doutora Tainá, não posso falar isso, ela é muito jovem, mas o DIERL eu já posso falar, ele fala de inteligência artificial há muito tempo, fala de
de ferramentas para o funcionamento do judiciário nessa nova avalanche de ferramentas disruptivas. Então, é um prazer estar aqui com o Dierle e, aproveitando, cumprimento ele e a todos os integrantes da comissão que trabalhou no anteprojeto de reforma do Código Civil. Dierle, por favor. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Primeiramente, eu queria agradecer o honroso convite que o meu queridíssimo amigo Pedro Felipe me dirigiu, saudar o auditório na pessoa do presidente Valdisney, meu colega na vetusta Casa de Afonso Pena, da doutora Mônica, saudar aqui, de modo muito especial, o ministro Salomão, falar da minha enorme honra de poder trabalhar com Vossa Excelência em inúmeros projetos, na FGV, agora na comissão. É sempre uma honra trabalhar com uma pessoa com tanta competência, com tanta expertise e seriedade no trabalho que desenvolve. Saudar também a Tainá, a Gláucia, minhas amigas de longa data. E o meu objetivo aqui, muito rapidamente, é provocá-los acerca de uma questão. Eu trabalho com inteligência artificial tem muito tempo. E eu era o doido da inteligência artificial, todo mundo não entendia por que eu estava estudando inteligência artificial e falando de inteligência artificial há mais de uma década. E eu venho exatamente acompanhando toda essa evolução, só que hoje nós estamos num momento muito importante. E o judiciário tem uma importância muito relevante. Nós somos a geração T, nós somos a geração de transição. A transição do modo como as coisas eram feitas no sistema jurídico e do novo modo que vai se implementar. E essa geração de transição ela tem que tomar um cuidado muito grande. Qual seja, ela tem que entender que ela não pode se deixar encantar pela tecnologia como ela é encantadora. Nós estamos diante do canto da sereia e estamos diante de uma tendência de fazer um salto de fé no emprego das tecnologias de informação e comunicação, especialmente da inteligência artificial e, mais especificamente, da inteligência artificial generativa. Porque toda tecnologia de informação e comunicação, especialmente quando ela é estruturada a partir de modelos de negócio, que são os das Big Techs, eles trabalham com um pressuposto que é o pressuposto da facilitação da nossa vida. O intuito e, na verdade, o input, ou seja, o incentivo da tecnologia é a facilitação. E se o incentivo da tecnologia é a facilitação, nós temos que tomar um cuidado para que nós não corramos o risco que o ministro Herman Benjamin ontem falou na abertura, o risco da nossa existência. E da importância do trabalho que nós desempenhamos e da responsabilidade do trabalho que nós vamos desempenhar. Ou nós estamos diante desse dilema. Ou nós deixamos nos subjugar e submeter pela tecnologia, porque, percebam, é muito sedutor você ter um banco de prompts pronto, de assistentes promptos que dizem assim: faça uma sentença de procedência, de improcedência, julgue edez, faça um relatório. E a tendência natural nossa é de se sentir cativado e de trabalhar com uma lógica de uma inteligência artificial centrada na recomendação, na qual você pede, ela te dá um resultado e você não julga, ou julga mal, porque a tendência de toda tecnologia e de toda IA, e a gente pode pensar na mais próxima de todos nós, que nós usamos todos os dias, que é o Waze. A primeira vez que a gente usa o Waze, nós ficamos na dúvida se aquilo é bom ou ruim, se aquele caminho é bom ou ruim. Na segunda, a gente também fica na dúvida. A partir do 10º, a gente fala: Waze, deixa o Waze me levar, o Waze leva eu. E ele te joga num monte de buracos, porque você vai perdendo a capacidade reflexiva. Isso tem um nome, isso chama viés de automação. Todos nós, humanos, incorremos nesse risco, então nós precisamos começar a lidar com a tecnologia e ligar com a tecnologia de modo responsável. E o judiciário tem uma importância essencial nesse debate. E ele precisa deixar de se ver nisso e perceber, como o próprio Russell, que é um dos maiores especialistas, inclusive o livro do Russell é o livro que as pessoas estudam inteligência artificial há muitos anos. E ele fala exatamente o quê? Que nós tendemos a o quê? A acreditar e estamos criando uma tecnologia que a gente não entende muito bem e está usando. E ele clama pelo controle. E o controle é a governança, o controle é a responsabilidade. E a gente precisa ver como isso está sendo implementado no judiciário. E essas duas pesquisas que eu coloco aqui para vocês, elas mostram que, na atualidade,
mais de 50% dos juízes usam IA. Mais de 50%. E se mais de 50% usa IA, usa qual IA? Usa um IA, e esse é o problema, usa um IA nas sombras, que é o que a gente chama de Shadow AI ou Shadow IT, de inteligência artificial ou de tecnologia de informação, que é o uso da tecnologia nas sombras. Você usa, mas você usa, às vezes, sem ter o letramento adequado para a sua utilização. E aí você se deixa cativar, ministro, pelos incentivos, pela facilidade. E aí é muito mais fácil ter um prompt pronto, mandando e fazendo aquilo que você tem que fazer, como profissional, seja ele qual for, do que exercer um juízo crítico e pensar que o primeiro passo ao usar a IA generativa é você criar para si, como profissional, uma análise de risco do que eu posso e do que eu não posso fazer. E é muito importante a Resolução 615, mas se a Resolução 615 seguir a mesma seara da Resolução 332, e a nossa pesquisa, ministro, a terceira etapa da pesquisa da FGV, mostrou que a Resolução 332 não gerava enforcement nenhum. Ninguém cumpria, ninguém levava a sério. Então, se nós, como instituição, precisamos pensar, a gente tem que criar, e cada profissional tem que saber onde eu estou usando IA, como usar a IA e em que medida que eu estou usando de modo perigoso ou não, para além até do que a resolução estabelece. Para que vocês mantenham, inclusive, o papel de vocês como juízes e a importância de vocês como instituição. Porque percebam, se a partir de agora as decisões dos magistrados forem todas mediadas por modelos de fundação, por GPTs, por Geminis, pelo Claude ou qualquer outro, qual que é a importância que a magistratura vai ter? A magistratura vai criar para si um verdadeiro cavalo de Troia, na medida em que ela vai perdendo paulatinamente a sua importância, e o pior, o direito vai perdendo a sua importância. Porque o debate processual vai perdendo importância porque você vai cair num juízo probabilístico do que a máquina vai entregar. E eu tenho certeza que quem me antecedeu aqui, foram vários painéis, tiveram a oportunidade de falar para vocês que se você usar um prompt e o seu colega do lado usar o mesmo prompt, vai dar uma resposta diferente. Porque é uma resposta probabilística. IA não trabalha com certeza. IA é um modelo estatístico-matemático que ele está julgando com pesos matemáticos e, naquele momento, entrega uma resposta, que vai ser diferente do colega de lado. Então, julgando os mesmos autos, inclusive dependendo da janela de contexto, vai dar uma resposta para um e uma resposta para outro. Então, visto isso, nós precisamos começar a perceber como que a própria jornada da tecnologia que a gente já vivenciou até hoje tem a nos ensinar. E a jornada da tecnologia que eu quero ofertar aqui para vocês, dessa nossa vida, que é uma vida on-life, como diz Floride, nós vivemos ao mesmo tempo uma vida presencial e uma vida tecnológica, e elas vivem, inclusive, em convergência com outras tecnologias, a gente vai aprender com os erros que nós cometemos no passado. E o convite aqui para nós, para vocês do Judiciário, é aprender com os erros que vocês já cometeram. E o erro que eu quero submeter vocês aqui à análise é dos sistemas de processo eletrônico. Nós temos sistemas de processo eletrônico há tantos anos no Brasil. Mas, estranhamente, qual foi a jornada que o processo eletrônico fez entre nós? A jornada do processo eletrônico, Tainá, foi a jornada da corrida maluca. Cada tribunal quis criar uma plataforma para chamar de sua, que elas não eram interoperáveis, e que basicamente fazia o quê? Fazia tão somente uma transição do processo de papel para o processo em tela. Isso resolveu o quê? Isso criou um problema que até hoje nós não temos um sistema de processo eletrônico adequado no sistema que já foi, entre aspas, digitalizado há tanto tempo. Nós tivemos esforços divididos para cada tribunal. Nós tivemos o quê? Utilização, inclusive, de equipes distintas para fazer a mesma coisa, gastos distintos, gasto público, que poderia ter sido concentrado numa plataforma única desde o início. Então, a minha proposta é que a gente aprenda com isso para fazer a jornada da inteligência artificial. Então, nós precisamos, primeira coisa, e isso vai desde o CNJ a cada tribunal, nós precisamos trabalhar numa perspectiva colaborativa, comparticipativa. O CNJ, inclusive, tem que fomentar não a competição, tem que fomentar a colaboração entre os tribunais. E na nossa pesquisa agora, ministro, nós verificamos que a equipe do tribunal, que tinha a equipe de TI, que estava desenvolvendo uma aplicação de IA internamente, que tinha uma equipe maior, tinha 7 pessoas. Se nós juntássemos todas as equipes de tecnologia de informação para desenvolver um projeto rígido de inteligência artificial com segurança, isso seria muito melhor para todos. Mas fica aquela ideia de cada um querer chamar um robô para chamar de seu. Uma corrida por vaidade que não pode ser, em medida alguma,
chancelada. Então, vocês precisam criar um ambiente de colaboração entre os tribunais, para que vocês consigam oferir da tecnologia o máximo que ela tem a ofertar. De modo que vocês escalem, inclusive, e esse é um problema muito sério. Nós temos um monte de projetos no Sinapse. Qual dos projetos que escalou? Que virou uma coisa que resolveu o problema de vocês no dia a dia? Muitos deles ficaram com hype durante muito tempo, se falava tanto dos projetos. Que ele resolveu o problema de vocês como juízes ou o problema do cidadão, do jurisdicionado? Porque nós vivemos essa época do chamado POC-centrismo. A gente quer projetos, mas projetos que não têm habilidade, às vezes, de mudar a vida de vocês. E isso, com uma tecnologia que você tem na mão, que é o seu ChatGPT pago, o seu Gemini pago, a tendência é você fazer Shadow AI. E aí você vai trabalhar com uma plataforma que vai extrair dados da internet inteira, e não dados tratados para o âmbito jurídico, customizados para serem resolvidos e resolver os problemas que vocês têm no exercício da profissão que vocês exercem. Então, a gente precisa aprender com essa jornada, e eu queria só, a título de provocação, inclusive, de falar um pouco mais. Se a gente está falando de IA, a gente está falando, como a professora Tainá falou, e ela me ajudou muito, porque eu não vou precisar falar de um monte de coisa aqui, nós estamos falando de dados. Só que ainda, a grande maioria dos tribunais não usa os dados digitais. Nós temos um sistema pseudo-digitalizado. Ele está em processo eletrônico ou em plataformas de gestão de processos em autos eletrônicos, mas esses dados digitais não foram transformados em conhecimento. Por que as Big Techs são a potência que eles têm? Porque há 20 anos eles criaram as plataformas, essas plataformas extraem os nossos dados e com IA ele perfiliza com base nos nossos vieses, do que a gente gosta, do viés de confirmação que a gente gosta. E com isso vende produto, induz concepções políticas, etc, etc. Eles aprenderam porque eles transformaram dados em conhecimento. Então, a gente tem que fazer essa mesma jornada aqui no judiciário. A gente tem que transformar os dados dos processos eletrônicos em vocês em dados para gerar o quê? Basicamente, uma forma de controlar e, inclusive, de perceber, por exemplo, esse projeto de IA discriminativa, de IA analítica do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Bastião, ele faz uma análise de captação de possível litigância abusiva. E, com base nisso, ele consegue verificar no ingresso das ações quais são as ações que potencialmente são abusivas. Inclusive, analisando o hash dos documentos, se eles são repetidos, que é o código, para ver se são os mesmos códigos. E perceba, o dado é que tem 416 mil ações no TJ Pernambuco sob suspeita. Porque, com isso, eles ligam para o núcleo de monitoramento de perfis de demandas e fazem uma análise de um possível abuso em torno daquela utilização. Só que o que nós precisamos fazer? A gente precisa sair dessa etapa, e muitos tribunais ainda estão na etapa de resistência aos dados. E ir caminhando para aquela etapa, que é a etapa que eu quero que todos vocês e que todas as instituições de justiça do Brasil estejam, que é a chamada etapa de um sistema literalmente data-driven, ou operado por dados. Isso quer dizer o quê? Vocês vão transformar os dados digitais de vocês em informação que vocês vão saber, por exemplo, como o ministro falou há pouco, conhecer o que está entrando no sistema de justiça. Ele, inclusive, fez uma provocação. Eu posso usar a IA, inclusive, para tratar o problema de 80 milhões. Qual que é o problema de 80 milhões de ações? O judiciário não conhece os gatilhos da litigância. Não sabe qual que é o perfil dos litigantes de modo dinâmico. Quais são os tipos de litigância. Porque, se assim souber, ele pode, inclusive, acionar entes externos, agências reguladoras, para tratar os gatilhos dos litígios que chegam a vocês, para evitar que o judiciário, muitas vezes, seja tratado como saque no âmbito do consumerista. Então, a gente precisa, literalmente, transitar para um modelo data-driven, porque aí a gente vai poder usar IA com essa finalidade. Um projeto que caminha nesse sentido no judiciário é o Galileu, que é um projeto que ele está sendo colaborativo no âmbito da Justiça do Trabalho. Ele busca exatamente fazer um trato dos dados da Justiça do Trabalho, e ele, inclusive, começou a ser diversificado para outros tribunais. Ele está fazendo parcela dessa jornada que eu estou provocando vocês nesse momento, já que a gente está falando de boas práticas. E se a gente está falando de inteligência artificial, automaticamente a gente precisa perceber o quê? A gente precisa aprender que lidar com IA não é só investir na IA, sem uma mudança da própria estrutura governativa do tribunal. Porque senão a gente vai cair nesse buraco. O buraco que está acontecendo nas empresas. Mais de 95% das iniciativas de uso de IA, especialmente de IA generativa nas empresas, está fracassando, ministro. Por qual motivo, desembargador Flávio?
porque são feitas sem que se mude a estrutura do próprio trato dos dados. E esses dados, que foram, inclusive, noticiados por uma pesquisa do MIT, que depois eu vou deixar esse link à disposição de todas e todos, para que vocês peguem essas informações de um modo mais consistente, eles mostram que o quê? Existem riscos na implementação da IA sem um redesenho organizacional. Não é simplesmente contratar os modelos e colocar eles, os juízes, ou fazer um treinamento de prompts, ou entregar uma listinha de prompts, até porque entregar a listinha de prompt cai naquele problema probabilístico que eu falei no início da fala. Cada juiz vai pegar um prompt, vai usar ele e vai dar uma resposta distinta. E a generativa precisa ser dirigida por você. É human on the loop. É você dirigindo a máquina. Eu falo assim, ó, eu analisei, eu fiz uma análise, você decompõe a sua atividade judicante em etapas para que ela te extraia, por exemplo, mediante até análises prévias, usando um notebook LM, uma análise FIRAC dos autos, porque você tem que estar na análise, na discussão. Se você não fizer isso, primeiro impacto negativo é o impacto de você ter o quê? Baixa eficiência processual. Você vai colocar IA e não vai mudar nada a vida de ninguém. Segundo, é você ter altas falas do projeto, que é aquilo, você começa a divulgar, aqui nós estamos fazendo uma aplicação de modelo GPT, Gemini, etc., etc., e isso não está efetivamente levando a lugar nenhum. O problema ético do uso da IA, que é a falha de responsabilidade e accountability, que leva ao problema que talvez para mim seja um dos mais graves, qual seja o problema de você ter, tratando IA como projetos e não como produtos. IA, para ser desenvolvida no tribunal, em qualquer lugar, ela tem que ter dono, ela tem roadmap, ela tem alguém que controla, alguém que monitora, ela precisa passar por todo esse ciclo para que a utilização seja mais eficiente. E visto isso, a gente precisa trabalhar com algumas questões, e eu vou ser muito rápido, e depois eu vou deixar isso para vocês aqui, para vocês terem mais subsídio. A primeira coisa é isso aqui, ó. É pensar que a IA tem que ser estruturada a partir desse tripé, que eu vou colocar para vocês. Aqui, ó. Literacia, ou seja, vocês têm que treinar o uso da inteligência. E treinar a IA não é aprender a fazer prompt. É entender a tecnologia e estruturá-la da melhor forma possível. Ter uma supervisão humana. É muito comum pessoas pouco versadas falarem assim, a IA generativa é mais um assessor que eu vou ter que analisar. Que tolice. Você não... Quando você tem um assessor, um estagiário, você tem dúvida do que ele faz. Então, você analisa com bastante cuidado. A IA generativa não. Lembra do viés de automação? As primeiras vezes você vai assim, pô, é muito bom. A segunda, pô, bom. Na terceira, você não vai... Você vai começar só clicando assim no prompt ou no assistente. Ó, faz. E você vai perdendo a capacidade de reflexão. E isso é demonstrado. Visto isso, eu queria passar só muito rapidamente para terminar, porque eu tinha muito mais aspectos para falar para vocês. O primeiro deles que seria o problema de todo o quadro que o judiciário está fazendo, no modo de você treinar prompts, etc., etc., mas eu não vou ter tempo para elucidar isso para vocês, depois eu vou mandar. Dois aspectos. Primeiro, usem IA generativa como processo. Ou seja, eu vou ter que compor a atividade judicante de você. Não usa ela para que ela te entregue uma resposta pronta. Nunca. Para nada. Senão você vai cair, vai cavar um buraco para si próprio. E daqui a uns dias você está na mídia falando, o juiz fez isso e não tinha nada nos autos e a IA inventou. Porque, como vocês sabem, é da estrutura do modelo de fundação ele alucinar. Matematicamente ele é feito para alucinar. Ele é treinado para criar e dar resposta. Ele dificilmente fala assim, não sei. Até porque se ele falar não sei, eles não vão vender mais isso para todo mundo como uma solução mágica, como eles vêm fazendo. E, especialmente, para terminar, eu queria colocar para vocês, além dos projetos que eu ia passar para ele, depois vocês vão ver os projetos que tem no Judiciário, eu queria só pontuar com vocês dois aspectos. Primeiro, eu queria falar desse projeto aqui, ó, que é o projeto do STJ, o Logos. E eu queria falar do Logos, por quê? Porque ele é um painel que permite que os assessores, em parcela dos casos no Judiciário, ele leia os autos a partir do GPT. É o GPT que lê os autos, ele decompõe as peças e o assessor conversa, sem olhar os autos, com a ferramenta. Isso parece ótimo e é lindo, só que tem um problema. Existem técnicas de injeção de prompts, que é o advogado fazer uma petição colocando um comando escondido e que ele pode induzir a máquina a uma resposta. E que fala, por exemplo, se despreze os argumentos da parte contrária. E a máquina vai seguir, se ela não tiver uma contramedida técnica para que isso ocorra. Então,
do mesmo modo que está acontecendo isso no STJ, a grande maioria dos tribunais vão tender a fazer a análise dos autos via modelos de fundação. E se eu tenho injeção de prompts e eu não tenho um mecanismo técnico para controlar isso, você vai cair num buraco danado. Porque ele pode fazer com que se sejam desprezados todos os argumentos da parte contrária. Então, só para finalizar, eu queria só pontuar para vocês os riscos. O primeiro risco, já foi dito até aqui pela Tainá, é o risco do viés do modelo algorítmico, que é o viés de você. O segundo é a alucinação, que todo mundo conhece. A máquina inventa coisas, inventa julgados, etc, etc. Isso também já deve ter sido comentado a exaustão com vocês. Mas eu queria só pontuar 2 aspectos. Primeiro, a redução da capacidade crítica. Todos os estudos mostram que, na medida em que você usa IA, você começa a reduzir a sua capacidade de análise. E o terceiro risco, e é um risco pouco discutido, é o problema do chamado shaming, ou desalinhamento algorítmico, que é a máquina quando ela começa a dar respostas equivocadas porque ela pegou seus dados. E existem casos, inclusive, que elas usam seus dados digitais contra você. E isso é uma coisa que começa a ser preocupante. Existem estudos da Anthropic e da OpenAI nesse sentido. Eu tinha muito mais aspectos para falar para vocês, mas fica aqui, então, eu finalizo agora, até porque meu tempo acabou. Queria agradecer mais uma vez a honra de poder estar aqui com vocês, e fica essa provocação. Vocês e todos nós estamos num momento de transição. Se vocês assumirem as rédeas da tecnologia e não se deixarem submeter por ela, a IA generativa tem muito a contribuir para vocês. Se vocês, inclusive, usarem técnicas como RAG, Fine Tuning, para tratar os dados e fazer aplicações de IA mais consistentes, vocês têm muito a extrair da tecnologia. Mas, para isso, vocês precisam de um redesenho institucional e precisam lidar com a tecnologia sem ser capturado pelos incentivos que ela oferta de facilitação para a nossa vida. Fica aqui meu agradecimento, e vocês podem me encontrar em todas as redes sociais. Vocês só não vão me encontrar no Tinder, no TikTok, no OnlyFans e no Privacy. E, se porventura vocês me virem lá, é uma deepfake de inteligência artificial. Muito obrigado. Parabéns, Gierle. Eu recebi um bilhete do Amilar, que é o técnico do STJ. Ele me disse que está te esperando lá fora, que ele quer brigar com você. Olha, excelente, complementar, né? Vocês parece que combinaram a apresentação, foi excelente. E o Gierle, ele tem, além do conhecimento técnico, jurídico, tem essa voz de locutor dele que impõe, né, a gente fica até, poxa, impactado, falando, não, é isso mesmo, a gente não tem dúvida. Então, por todos esses aspectos, foi muito interessante, as advertências que nós temos recebido também, mas é aquilo, o judiciário, assim, apesar dos esforços que o CNJ tem feito, e tem feito bastante, acho que foi um dos temas em que o CNJ abriu os olhos com mais lucidez e rapidamente, porque a evolução foi muito rápida, né? Foi violentamente instantânea a evolução da IA dentro do judiciário, mas, ainda assim, com todas essas ações do CNJ, ainda muito desordenada, né, dentro do judiciário. Isso realmente é um perigo. Ontem nós tivemos uma reunião com os corregedores de tribunais federais. É um colégio de corregedores que eu componho por justamente ser o corregedor da Justiça Federal. E lá nós pudemos perceber a diversidade com que cada tribunal está tratando. Uns liberam os juízes para que eles contratem e fazem o ressarcimento, outros nem isso, cada um usa o seu. Tem só, acho que dentro da plataforma Synapse tem um programa que é realmente mais utilizado, eu não me lembro o nome, TRF2, né, que ontem nós falamos. Qual é o... Apoia, é o Apoia, isso. Esse parece que tem uma aceitação maior, mas, ainda assim,
com muita variação. É importante a gente ter essa observação. Depois eu vou conversar com a Milar ali, que está ali, está lá esperando o Dieller lá na saída. Mas ele vai ter a oportunidade de, daqui a pouco mais, expor a visão do STJ, que vem trabalhando. Lá também está sendo criada uma comissão, não é isso, Milar? Ainda o presidente não designou os ministros que vão compô-la, mas está em andamento. Eu tenho batido muito nessa tecla da necessidade do controle, da necessidade de nós estarmos acompanhando passo a passo para não perder de vista essa dimensão humana da atuação dos juízes, realmente muito relevante. Bom, agora, na sequência, vamos ouvir a representante da OAB, a doutora Gláucia, que também tem um currículo voltado para esse tema, e vai ser muito importante a gente ouvir essa visão dos operadores do direito, especificamente de quem atua no órgão de classe da OAB, que possa também fornecer para a gente essas suas impressões. Doutora, tem a palavra. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Gostaria que também sempre um grande apoiador das nossas iniciativas. Muito obrigada, meu amigo Bozon, que está aí também. Então, muito bom dia a todos e todas. Prometo que não vou me alongar, inclusive porque me deram a pior missão do dia, porque falar logo após o Dierle, Tainá, ministro Salomão, todo mundo já quer almoçar, ninguém quer ouvir mais nada, já está todo mundo bombardeado de conhecimento e insights que são tão relevantes e importantes para o exercício aí das atividades no Poder Judiciário, também para quem for advogado, advogada estiver conosco hoje, também para o exercício da nossa profissão. Mas, como moderadora, meu papel hoje não é palestrar, meu papel é integrar os painéis, então fiz alguns apontamentos em relação às falas dos nossos 3 palestrantes aqui hoje, para que a gente possa refletir sobre esse papel e essa missão institucional da Ordem dos Advogados do Brasil também, no apoio e na integração do trabalho com os tribunais. Já desde 2010, estou aí nessa missão, sempre reforçando que o compromisso da Ordem dos Advogados, da OAB, com os tribunais, e um bom papo, uma boa conversa, costuma resolver boa parte dos nossos problemas, sem precisar ali que a gente fique sempre oficiando. Então, às vezes, você só senta, bate papo, conversa e já resolve. Então, eu trouxe aqui alguns apontamentos que vão falar sobre a necessidade e a visão que a instituição tem, e nós temos, sobre a integração. Então, é importante pensarmos e sempre refletirmos na importância do trabalho integrado entre a OAB, entre o Poder Judiciário e entre a visão do que é necessário protegermos, que é a nossa sociedade, que, afinal de contas, somos todos prestadores de serviço e todo o nosso trabalho está voltado para a entrega e para o Poder Judiciário sempre prestar esse trabalho, esse serviço e ter aí uma qualidade dentro do que ele entrega em termos de prestação jurisdicional para a sociedade. O segundo ponto que pude observar aqui das nossas falas é a questão que devemos sempre ter em mente no exercício do cotidiano nosso da profissão e dentro do Poder Judiciário sobre a questão da responsabilidade. A IA não é responsável por nada. Somos nós os grandes usuários e os maiores responsáveis pela utilização com ética, com critério e, sobretudo, utilizando sempre a necessária, importante e indispensável revisão humana. Então, eu uso ferramentas de IA, todos nós usamos, mas é de extrema relevância que sempre tenhamos o senso crítico
na utilização de todas essas ferramentas. E digo isso não só para evitar ali falhas de accountability, falhas de viés algoritmos, falhas em termos de alucinação. Hoje temos grandes exemplos de advogados que utilizam ali o chat, de repente colocam uma decisão jurisprudencial inventada, sem fazer ali o devido critério, sem ali fazer a devida checagem, e muitas vezes não por má fé, mas pelo Ctrl+C, Ctrl+V, pelo copiar e colar. Então, devemos todos termos responsabilidade na usabilidade de todas essas ferramentas. A advocacia se inclui nessa necessidade de responsabilidade, o Poder Judiciário também, porque o nosso serviço se direciona à sociedade. E, considerando isso, precisamos também pensar em outro aspecto, que é o atraso cognitivo humano. Então, precisamos sempre refletir até que ponto a inteligência artificial nos torna mais inteligentes ou nos torna mais desinformados, menos preocupados com a capacidade técnica, com a entrega, com o resultado daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente entrega de resultados. Então, é importante pensarmos em sempre nos mantermos atualizados, lendo, estudando. Essa semana mesmo, a gente fez a entrega de um artigo sobre esse assunto. Eu e o presidente Gustavo Chalfun, que é o nosso grande líder da advocacia mineira, ao qual me confiou essa missão para levar também a integração entre a Ordem dos Advogados de Minas Gerais e o Poder Judiciário, que é através da Diretoria de Inovação e Tecnologia. Então, é importante que a gente sempre reflita não só sobre esse papel, e sobre a integração e a interdisciplinariedade, que é tão importante entre o diálogo do Poder Judiciário, a tríade com a advocacia e os resultados apresentados para a sociedade. Trouxe outro ponto de reflexão também, que precisamos entender e avaliar os sistemas de inteligência artificial como a natureza, conforme muito bem expôs o Dierle e a Tainá, a natureza matemática daquilo que ele recebe. Então, o input da informação, para ele, não é uma linguagem natural. A gente escreve em linguagem natural, mas a máquina não faz a leitura como linguagem natural. Ele entende aquilo ali como uma linguagem numérica, como uma linguagem matemática, e te devolve um resultado satisfatório para te agradar, porque o objetivo da inteligência artificial, o desenvolvimento de todas elas, foi feito e preparado para agradar o usuário. Então, muitas vezes, você se pega nessas armadilhas trazidas pelo uso da inteligência artificial e a falta de responsabilidade em ter o critério, o senso crítico necessário para avaliar se aquela entrega, se aquela resposta, de fato, ela quer mesmo, ela é uma resposta fidedigna, se ela pode ser utilizada ou se ela simplesmente ali quis te agradar e quis te deixar feliz com aquela entrega. Porque ela vai te deixar feliz. Ela sempre vai te deixar feliz. E aí, a gente encontra um outro problema também, que deve ser motivo de reflexão, que é a verdadeira natureza desses sistemas que, de repente, podem, pelo mau uso, pelo vazamento de dados, pelo desenvolvimento, às vezes, sem critério, ou pelo descuidado na sua utilização, ou falta, inclusive, de anonimização dessas informações, do grande problema que enfrentamos hoje, que é o avanço cada vez mais relevante e desenfreado da prática de crimes cibernéticos. Hoje, todos somos vítimas, a advocacia é vítima, o golpe do falso advogado está aí para não me deixar mentir, e os criminosos estão utilizando também informações e acessos e tentativas de se fazerem passar também por pessoas do Poder Judiciário. Então, hoje somos um núcleo que sofre com a prática dos cybercrimes e precisamos, cada vez mais, nos transformar em técnicos, em cuidadores dessas tecnologias, para não facilitar a prática desses delitos e desse descuidado e dessa prática criminosa para com a sociedade, que leva todos nós a um grande sofrimento e a prejuízos incalculáveis. Então, a gente tem também uma necessidade de se preocupar com a dificuldade. Hoje, todos nós precisamos sempre nos adaptar, mas a dificuldade em nos ajustarmos a tantos sistemas eletrônicos, a tantas soluções,
qual que é que eu vou utilizar para o meu trabalho? Qual é a melhor ferramenta para o desenvolvimento da atividade jurisdicional dos senhores e das senhoras? Qual é a melhor ferramenta que a advocacia pode utilizar no suporte para a elaboração de peças, relatórios, análise de laudos técnicos? Então, é preciso conhecimento. Trazer o conhecimento para o nosso cotidiano é a melhor arma, é a maior ferramenta que podemos utilizar para poder transformarmos a nossa vida em cotidiano de inovação, tecnologia, respeitando aí a responsabilidade, a ética e sempre lembrando da necessária e importante revisão humana. E aí eu trago aqui, por último, vou encerrar até antes do meu tempo, uma reflexão para os senhores e para as senhoras. Eu até escrevi para não me esquecer. Que o futuro da advocacia e da própria justiça dependerá da capacidade coletiva de conciliar inovação com responsabilidade, liberdade com segurança e transformação com inclusão. Então, eu deixo essa reflexão para todos nós, para que possamos aí nos dirigirmos também aos próximos passos desse congresso e essa iniciativa brilhante, ao qual parabenizo o tribunal. Espero que façamos pelo menos muitos mais congressos nesse sentido, para que possamos sempre trazermos aí a integração, o diálogo e a contribuição tão necessária entre o que o Poder Judiciário pode fazer, o que a advocacia pode entregar e o que a sociedade precisa e merece. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, doutora Gláucia. Realmente foi um painel muito interessante. Vejam que, mesmo concorrendo com o almoço, todo mundo aqui fixo, participando, atento. Então, é o maior reconhecimento. Eu vou aproveitar, só relembrar dois eventos que ainda nós temos, aproveitar que estão todos aqui e lembrar que nós temos previsto para o próximo encontro das escolas de magistratura federais, lá em Brasília, organizada pela escola do TRF1, um encontro de cooperação judicial. Nós vamos estar juntos em 22 e 23 de outubro para tratar desse tema. Nós temos escolhido um tema central da magistratura federal para discutirmos em cada um desses encontros. Execução fiscal, ações previdenciárias, medicamentos, juiz de garantias, aqui a inteligência artificial, lá será a cooperação judicial, está aqui o desembargador Jamil, junto com toda a equipe dele, vai nos receber lá na escola do TRF1. E também temos previsto as jornadas de processo civil para o segundo semestre. Organizamos também o nosso calendário para termos uma jornada em cada semestre, aquela jornada que já é conhecida da Justiça Federal, no Centro de Estudos da Justiça Federal. Esse ano, em 10 e 11 de novembro, nós vamos estar falando sobre, primeiro, processo civil, comemorando 10 anos, mas nós vamos estar focados em tecnologias. Todas as tecnologias utilizadas no processo civil, claro, dentre elas, especificamente a inteligência artificial. Vamos falar também de ferramentas de mediação para o processo civil com o uso de novas tecnologias, dentre elas, claro, também a IA. E vamos falar sobre o processo de recuperação judicial, produzindo os enunciados, comemorando 20 anos da Lei de Recuperação Judicial. São os nossos próximos eventos. Tem também um calendário de eventos do Centro de Estudos Judiciários, está disponível no site, também com o QR Code, e tem também a nossa plataforma, onde nós divulgamos os cursos que as escolas federais atuam hoje, de maneira mais organizada também, concentrando os nossos esforços. Mais uma vez, muito obrigado a todos que permaneceram, todos e todas que permaneceram até essa hora aqui conosco.
cumprimentar os nossos expositores, Dierle, Tainá, a doutora Gláucia, cumprimentar pelas exposições, agradecer a participação, renovar o agradecimento à Mônica, ao Pedro Felipe, ao Valisney e também à doutora Vânila, que organizaram esse encontro. Cumprimentar a Maria Amélia, toda a equipe do SEG, a Mônica, a Maria Amélia, e agradecer essa participação e organização de todos, agradecer à AJUF, está aqui o nosso presidente, Caio Marinho, já tinha falado da Ana Lia, agora faltou falar do Caio. Muito obrigado, uma boa tarde para todos, boa continuação de evento. Senhoras e senhores, nós comunicamos que os veículos oficiais estão aguardando as autoridades na entrada principal aqui da Dom Helder. Agradecemos a participação de todos e de todas nesta primeira parte. Declaramos encerrados os trabalhos desta manhã e informamos que as nossas atividades retornam aqui nesse mesmo auditório pontualmente às 14h30. Por favor, até lá, então, contamos com o retorno de todos e todas.